irmãos, geração do avivamento, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Como que está a expectativa do seu coração para a nossa live de hoje à noite? Já prepara o seu psicológico, porque eu vou falar bastante coisa que talvez você não está pronto ainda, amém? Aleluia, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Aumente a expectativa do seu coração para o nosso dia de hoje. Nós vamos ter à noite uma live poderosa, destronando o espírito de bruxaria. Convoco todos vocês para estarem presentes. Vai ser um tempo extraordinário. É uma live bem forte, bem puxada. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Um dia abençoado para você. Uma terça-feira profética, uma terça-feira gloriosa, cheia do poder e da presença do doce e amoroso Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E queridos, já vai preparando a sua estrutura para o nosso maior relógio de oração, que vai começar no dia 19, às 2h45 da manhã. Aumenta a expectativa do seu coração. Nós vamos viver um tempo extraordinário. Em nome de Jesus. Aleluia. Como que vocês estão? Então, tá tudo bem? Como foi essa oração da madrugada? O pessoal tava lá no grupo falando coceira na mão, coceira não sei aonde. É os sintomas que eu falei para vocês aquele dia, né? Sintomas de que alguma amarração tá caindo por terra. Então, essa madrugada eu orei destronando toda a manipulação da bruxaria, da feitiçaria. Então, já prepara para aquilo que vai vir hoje. Amém? Gente, vem com a mentalidade aberta, tá? Porque eu vou trazer a live de hoje como se eu estivesse dando uma aula no privado. Porque quando eu tô dando aula para os alunos, né, eu falo tudo. Então, vocês vêm com a mentalidade aberta, tá? Vem com a mentalidade bem aberta. Eu vou falar umas coisas bem fortes, que quem não é espiritual, talvez vai falar, isso aí não tem nada a ver, isso aí não faz sentido. Mas tem sim, tá? Tem sim. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vou trazer para vocês principalmente sobre a bruxaria que acontece. A bruxaria que acontece aqui no Brasil não é nada não. Vou falar da bruxaria que acontece na República Dominicana, no Haiti. Vou falar da bruxaria que acontece lá na África para você. Eu vou falar isso para você, tá? Vou falar isso para você. Então vai ser bem forte, tá? Vou falar esse tipo de coisa para você. Então, você prepara o seu coração, porque é forte que eu vou trazer para você. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Gente, o apóstolo estava contando aqui, falta só 7 dias para nós terminarmos. Falta 6, né, mano? 6. Agora vai faltar só o 13 e mais... o 13, o 14. Falta só 6 capítulos para nós terminarmos. Em nome de Jesus. Aí nós vamos começar lá de trás. Que a gente lembra que a gente começou ano passado, Novo Testamento. Aí a gente leu os profetas, não foi? Aí a gente vai agora começar lá em Gênesis, assim, terminar aqui. Amém? Hoje é Zacarias, capítulo de número 12. Coloca aí, amor, fazendo um favor. Não sei se a pastora Bruna já entrou. Amém? Glória a Deus. Hoje é Zacarias, capítulo de número 12. Gente, prepara o psicológico de vocês para hoje, tá? Amém? Eu vou falar de forma explícita muita coisa. Aleluia, glória a Deus. Prepara. Eu já encontrei a bruxa de carne e osso, linda. E quando ela viu, eu repreendi em nome de Jesus. E tem, tá? Então hoje eu vou ensinar vocês como que identifica, quais são os elementos que elas geralmente, na maioria das vezes, estão usando. Desde as mais elegantes, as mais, né? Glória a Deus.
Glória a Jesus. Amém? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. E, gente, esses assuntos não é como fala? Sensacionalismo, algo assim. Não é pra... Não, são coisas que você aprende dentro da libertação e da batalha espiritual. Você tem que entender pelo menos um pouco do como é a ação, como que atua do outro lado, para você ter noção e ter discernimento, certo? Sensacionalismo, isso não é sensacionalismo, mas é um fato, é fatídico. E o que eu vou trazer para você é bem pesado, tá? Então, por que é importante você ungir sua casa, se acampar anjo na sua casa, certo? Uma das práticas da bruxaria mais forte é a projeção astral. E elas são incumbidas de achar uma legalidade na casa, principalmente de um cristão, para poder ali abrir um portal para invocar um demônio dentro daquela casa, para começar briga, discórdia, contenda. E isso elas não fazem só na casa de um cristão, elas querem fazer dentro de uma igreja também. Quando a igreja tem brecha, elas querem fazer dentro da igreja, tá? Gente, essa live vai ser aqui, pelo Instagram, para todo mundo, vai estar aberta, tá? Então, você, 7h30, coloca o relógio para despertar, certo? Amém? Então, elas abrem portais, porque cada uma delas fazem pactos, né? Então, elas adoram a uma deusa chamada Diana, que Lilith também, e eu vou trazer tudo isso aí para vocês. Geralmente tem um demônio que são tipo o guia delas, e através desse demônio elas fazem o ritual para abrir um portal numa dimensão para os demônios entrarem ali. Então é feio, assim, é bem pesado mesmo que eu vou trazer para vocês. Isso aí não é nada, amém? Então vocês se preparem para uma live densa, tá? Mas o que eu quero ensinar vocês? Que nós, através do nome de Jesus, temos toda a autoridade de nos posicionar. Amém? Certo? Glória a Jesus. Então, por isso que é importante você orar dentro da tua casa, você fazer uma toma de território dentro da tua casa, falar: aqui eu lanço um decreto, nenhum bruxo, nenhum feiticeiro, nenhum satanista, eu acampo um arcanjo de fogo, eu acampo um guerreiro do Senhor aqui, das cortes celestiais, para estar aqui com a espada desembainhada, pronto. Desse jeito. Amém? Zacarias 12, vamos orar para nós começarmos? Senão vocês já vão querer que eu faça a live agora. Aleluia. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, por essa madrugada, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas madrugadas. E eu creio, Pai, de todo o meu coração, que o Senhor faz todas essas coisas por causa da fome e da sede desse povo, Senhor Deus, em te buscar, em te adorar, em mergulhar. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Toda honra, toda glória, todo mérito, Pai, toda exaltação ao Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, no nome de Jesus, quero já, Pai, consagrar a live que nós vamos fazer hoje, às 7h30 da noite. Quero declarar, Senhor Deus, que vai ser um divisor de águas, vai ser, Pai, uma expansão de conhecimento para posicionamento no reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu consagro a vida de todos aqueles que estão aqui agora para desfrutar desse devocional. Abre os céus com a tua revelação. Abre, Pai, eu chamo a presença do doce e amoroso Espírito Santo de Deus para estar juntamente conosco agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu consagro esse devocional à minha vida, a vida de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Abre em Zacarias, capítulo 12. Eu já vi uma na porta da minha casa em projeção astral, de madrugada. Nossa, Milena, que forte. Mas ela não conseguia entrar. E os anjos que escoltavam minha casa não permitiam que ela entrasse. Que forte, Milena. Que forte, Milena. Meu Deus. Tá? A gente percebe elas em projeção astral? Percebe. Se você tiver com discernimento espiritual afiado, você percebe. Tá? E, gente, a live não vai ficar gravada. Põe na cabeça de vocês isso. Eu tô falando pra vocês, é coisa muito pesada que eu vou estar trazendo.
Não tem como, gente. Vão derrubar, vão, sei lá, vão fazer qualquer coisa contra o meu Instagram, entendeu? Vou fazer a live e já tirar, tá? Então, é muito sério. Abra comigo em Zacarias 12. Zacarias 12, nós estamos quase terminando. O livramento futuro de Jerusalém. Esta é uma mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia, transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesma. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos de seus inimigos. E as famílias de Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém encontrarão força no Senhor dos exércitos seu Deus. Naquele dia farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo num monte de lenha, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Elas incendiarão todas as nações vizinhas, à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá, antes de Jerusalém, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi, e os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Pois naquele dia começarei a destruir todas as nações que atacaram Jerusalém. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi, e os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como ele lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como um grande pranto por Hadad-Rimon, no vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas, e a família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi e a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Amém? E aí amanhã nós vamos ler o verso de número 13, tá? O capítulo de número 13. Então Deus está declarando que fará Jerusalém um cálice de tontura para os povos ao redor quando tentarem atacá-lo. Ou seja, Deus está falando, eu vou manifestar a minha proteção sobre Jerusalém. E aqui também está trazendo que as nações vão se juntar contra Jerusalém, mas serão feridas e confundidas pelo próprio Deus. Então, nós sabemos que Israel é a nação primogênita. Então, de todas as nações, a nação primogênita é a nação de Israel. Deus, queridos, eu quero que vocês entendam isso. Deus trouxe o seu Filho amado para que nós pudéssemos ter revelação dele. Mas para Israel, Deus se revelou. Deus se revelou diretamente para Israel.
Por isso que eles têm tanta dificuldade em crer que o Cordeiro já veio. Porque eles tiveram em primeira mão a revelação. Eles conhecem a Deus. Nós precisamos aceitar Jesus para conhecer Deus. Eles tiveram o quê? Eles já conhecem a Deus porque Deus se revelou para eles. Deus se revelou para eles. Deus escolheu eles como nação, né? Como filho primogênito. Vocês conseguem entender isso? Então, você vai ver Deus nesse embate, juízo contra Israel, e aí Deus tem misericórdia. Por quê? É o filho primogênito, tá? Então, o Senhor promete fortalecer Judá e defender a cidade contra os seus inimigos. Então, os líderes de Judá vão reconhecer a força do povo que vem do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a gente vê que em várias guerras, né? Principalmente ali, Gideão é um exemplo. Eles estavam num número muito menor, mas foi a mão do Senhor dos Exércitos que foi adiante deles e deu a vitória para eles. Amém? Então, Deus está dizendo que ele será o quê? Ele será o chefe de Judá, certo? Com uma tocha na mão. Ele que vai ser o chefe, consumindo todos os seus adversários. Então, Jerusalém vai permanecer segura e Deus salvará primeiro as tendas de Judá, certo? Para que ninguém se exalte. Então, a gente sempre vai ver Deus colocando a mão sobre Israel, Deus indo adiante do exército, tá? A casa de Davi vai ser fortalecida como um anjo do Senhor diante do povo. Então, é isso que Deus, né? Isso que está trazendo aqui, livramento sobre o futuro de Jerusalém. Então, Deus está falando, olha, eu sou o Senhor dessa terra. Eu estabeleço juízo sobre os inimigos, né, que vierem tentar contra Jerusalém. Então a gente vê o cuidado do Senhor sobre Israel, sobre Judá. Então Deus, ele cuida. Então por isso que eu falo para você, aconteceu qualquer coisa em Israel, é o relógio. É o relógio. O relógio do Apocalipse é Israel. Queridos, porque assim, a gente precisa às vezes entender um pouco. Toda a Bíblia está sendo narrada em Israel, praticamente. Só ali quando começa o evangelho sair, expandir para onde? Quando o evangelho começa a expandir para Roma e para todas as nações, mas se você for ver todo o contexto, é Israel. Ou seja, o nosso Messias pisou aqui na terra num país chamado Israel. Ele nasceu lá. Então, o nosso Messias, ele é judeu. Então, todo o contexto é feito e acontece dentro dos limites ali, ou muito cercanos dali, certo? Então, às vezes, a gente não tem essa noção. Nossa, dentro da geografia da terra, Jesus pisou em Israel. Jesus nasceu ali, né? Jesus esteve no Egito também, certo? Então, por isso que eu tento trazer para vocês essa coisa, olhe para Israel, ore por Israel. Israel é o relógio do mundo, amém? Glória a Jesus. Queridos, aproveitando o gancho que nós vamos ter hoje nós temos uma live poderosa sobre bruxas, destronando o espírito de bruxaria. Então eu vou estar falando para você o que as bruxas... Tem bruxas que são bruxas de magia branca, magia negra, o que cada uma faz, né? Bruxas da Wicca, bruxas celtas. Então, vou trazer todas as ordens de bruxa para vocês, vou explicar como que elas se movem no mundo espiritual hoje, tipos de rituais que elas fazem, para a gente ficar em alerta como libertadores, libertadoras. Lembra que nós libertamos através do sangue poderoso de Jesus, amém? Pegaram ou não? Então, quero trazer hoje para vocês algo relacionado ao ocultismo, tá? Então, o diabo, ele não precisa de muita coisa para entrar na vida de alguém, ele só precisa que alguém esteja em desobediência, amém? Então, amanhã nós vamos ler o capítulo de número 13. Eu gostaria que você abrisse comigo agora em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10, amém? Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 10. Abram comigo. Glória a Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 10. Então, hoje eu vou fazer uma live aqui no meu Instagram, larissargolo.global, às 7h30 da noite, em ponto.
Vocês sabem que eu não demoro 5 minutos para começar a live, então põe no seu despertador, senão você vai esquecer. E você vai ficar arrependido de perder essa live. Deuteronômio 18. Amém? Deuteronômio 18, verso de número 10. Acharam? Aqui. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho e sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete augouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços ou atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte o espírito dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazer essas coisas. Amém? Amém? Então, esse versículo aí vai reger o que eu quero falar para vocês aqui, tá? Então, o que é o ocultismo? O ocultismo é toda prática que busca acessar ou manipular ou obter conhecimento dentro do mundo espiritual sem autorização do nome de Jesus, sem ser através do nome de Jesus. Então, o que é o ocultismo? É toda tentativa de entrada, toda tentativa de obter conhecimento, toda tentativa de manipular o mundo espiritual sem autorização, ou seja, sem passar pela autoridade de Cristo, tá? Então, no caso, o ocultismo, ele é o que? Uma legalidade que se ativa na vida de uma pessoa desde o momento que ela abre um livro para ter conhecimento do ocultismo. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e comprou um livro, a Bíblia de Satanás, e ela quer ler porque ela quer conhecer. Ela está abrindo legalidade na vida dela. Ponto. Tá? Porque aquele livro foi feito por ordens malignas, satânicas, certo? E eu acredito de todo o meu coração que nós podemos obter conhecimento, mas através da ótica de alguém que esteve, está redimido e lavado pelo sangue de Jesus. E a pessoa, vou dar um exemplo para você. Se você não tem tanta firmeza em Cristo, e aí você não está tão consolidado em Jesus, aí você pega um livro desse, e ali o diabo ele começa a te persuadir pelo próprio livro. E aí você começa a falar, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa que... você está entendendo? O diabo ele é mentiroso. Agora, então, deixa eu ensinar uma regra aqui que eu peguei para minha vida. Eu não vou ler uma Bíblia satânica de jeito nenhum, não vou ler nenhum livro, um livro maligno, não vou ler jamais. Mas eu posso ler um livro de alguém que esteve na bruxaria, se converteu, traz dentro de um ângulo o que ela passou ali, como foi difícil ela se converter, como que atua essas coisas e como se defender é diferente, porque é um livro cristão para descortinando a bruxaria, mas na ótica de alguém que está salvo, de alguém que esteve lá e fala o quanto o diabo é sujo. Você está entendendo? Então, queridos, fica essa dica para vocês, amém? Porque o diabo ele precisa só de uma legalidade para entrar dentro da sua casa. E existem vários sigilos. O que são sigilos? Cada demônio tem um símbolo, certo? Ele precisa de um símbolo. Ele precisa de uma coisa bem pequena. Amém? Certo? Gente, sim, exatamente, pastora Bruna, um ex-bruxo. Então, por exemplo, a gente vai ler um livro de um ex-satanista, de um ex-bruxo que esteve na ordem das trevas, mas agora está em Cristo. Aí ele vai contar o testemunho dele ali, ele vai contar o que aconteceu com ele, como foi difícil sair daquele local, como que ele fazia para tentar infiltrar dentro das igrejas. Aí a gente vai ficar em alerta, falar, meu Deus, eles conseguiam entrar dentro da igreja, eles conseguiam fazer isso, certo? Então, o que é o ocultismo? Toda vez que alguém tenta acessar o mundo espiritual
sem ter o direito legal. E a única forma de entrar no mundo espiritual, né, sem retaliação, é através do nome de Jesus. Porque se você entra através do nome de Jesus, você tem respaldo. O anjo de Deus está com você, está guerreando com você. Amém? Então, Satanás, ele sempre vai operar por um direito legal. O diabo, ele não vem entrando do jeito que ele quer, ele precisa ter porta. E legalidade significa porta, tá? Brecha significa vulnerabilidade no coração de uma pessoa. Então, o diabo, ele não chega a hora que ele quer, ele tem que ter uma brecha, uma legalidade, tá? Então, quando alguém acessa o mundo espiritual fora da cobertura do Espírito Santo, essa pessoa, ela está, certo? Ela está entrando debaixo de uma outra fonte, que é o reino das trevas. E essa abertura vai funcionar para que demônios manipulem, para que demônios venham fomentar mais daquilo sobre o coração e a curiosidade daquela pessoa. Então, existem pactos que são feitos, diretos e indiretos. Existem altares que são levantados no corpo da pessoa de uma forma direta e indireta, certo? Às vezes a pessoa abriu uma legalidade e ela não sabe que ela abriu uma legalidade, certo? Por exemplo, um filme de terror. Um filme de terror, ele abre uma legalidade. Porque você sabe o que, às vezes eles estão falando com juros em latim e você não sabe o que está sendo feito. Tem símbolos mostrando na televisão e ali é legalidade, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que qualquer pessoa pode abrir a porta para o ocultismo. E o ocultismo é conhecimento, envolvimento com o reino das trevas, certo? Então, pessoas que buscam respostas, que querem, eu preciso saber sobre a minha vida, vai lá na cartomante, abre a legalidade. Pessoas que querem que fazer um trabalho, isso abre a legalidade, certo? Por exemplo, os seus ancestrais, lá atrás, seu avô, sua avó, talvez sua avó foi uma benzedeira, ela abriu uma legalidade. Talvez alguém lá atrás foi um feiticeiro, um bruxo, um pai de santo. Não só abriu uma legalidade, mas vem os espíritos familiares, que são demônios, que querem que não só aquele bisavô seja pai de santo, mas o filho, o pai, ou seja, não só aquele bisavô, mas o pai, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto e assim sucessivamente, certo? E aí os demônios ficam atormentando, porque ele quer que sempre que um da linhagem venha seguir e está ali dentro daquela linhagem, certo? Crentes que misturam misticismo acabam abrindo portas para o ocultismo também, amém? Qualquer que busque um alívio dentro do reino das trevas, certo? Tem gente que às vezes no desespero, queridos, no desespero, cai lá na cilada de ir lá numa mãe de santo, de ir lá fazer um trabalho, porque não tem paciência de esperar Deus agir, não tem paciência, não tem paciência, vai lá, leva a criança numa benzedeira, certo? Então são benzedeiras que trabalham com linhas de Exu, linhas dos orixás, várias linhas. E aí o que essas benzedeiras fazem? Trazem um certo alívio por um tempo, mas depois os demônios voltam de uma forma muito pior, tá? Os demônios depois voltam. Meu Deus do céu, é algo horrendo. Então vamos aqui, eu quero trazer aqui para vocês um primeiro nível de ocultismo, para vocês ficarem atentos principalmente sobre a casa de vocês com os filhos e as crianças, porque esse primeiro nível geralmente é um nível que entra dentro, é um nível sutil. Ele pode entrar na vida de um adulto, mas a gente vê que o diabo ele quer pegar muito as crianças, tá? E eu falo para você como meu testemunho, quando eu era pequena, eu gostava muito de filme de terror. Então isso já trazia que eu tinha um despertar, eu tinha um desejo de conhecer o mundo espiritual. Então eu gostava, o apóstolo também conta, né, amor? O apóstolo também gostava muito de filme de terror. Eu tinha prazer em ver filme de terror. Só que esse prazer em ver filme de terror, ele não é de Deus, ele já vem de uma instigação demoníaca, tá? Para que se abram portais dentro da casa daquela criança para que os demônios comecem a atormentar. Então eu também gostava de ler horóscopo, eu gostava de ler coisas que tivesse envolvimento com o mundo espiritual, porque eu tinha fome pelo mundo espiritual, eu tinha sede pelo mundo espiritual. Então, como muitas igrejas não
não trazem o conhecimento do que é, do que não é, acaba que as crianças começam aí. Então, hoje, o que você, como pai e mãe, tem que cuidar hoje? Por exemplo, se você abrir o TikTok lá, na parte das lives, você vê que tem homem, mulheres lendo carta, bruxas lendo, e ali a pessoa manda alguma coisa, a pessoa lê a carta, e aí crianças que às vezes estão começando, está na pré-adolescência, às vezes estão nos seus conflitos emocionais e querem uma resposta sobre alguma coisa. Então eles às vezes vão atrás dessas pessoas, estão ali, né, no tarô do TikTok, querendo saber o seu mapa astral, querendo entender, saber uma simpatia. Então hoje o TikTok é uma terra de ninguém. E eu quero convidar você para evangelizar lá dentro do TikTok. Eu quero chamar você para evangelizar, porque aqui, queridos, tem muito bloqueio, porque aqui, lógico, eu sei que o algoritmo do TikTok bloqueia também, mas se você for ver, tem muita bruxa ensinando bruxaria, tem muita coisa assim, e você tem que falar pro teu filho, pra tua filha, você vigia, toma cuidado, tá? Então, quais são essas portas, essas primeiras portas do ocultismo? É um contato inocente, quando você vê, você já tá ali, certo? Quando você vê, você já tá ali, fazendo aquilo ali, olhando aquilo ali, a sua criança tá ali envolvida naquilo ali, e você acha, isso aí não tem nada a ver. Tem, queridos, abre porta. Então, as maiores portas que se abrem na vida de uma criança é quando a mãe leva numa benzedeira, abriu porta. Por quê? Principalmente quando a mãe não tem conhecimento e ela consagra a criança, vai lá no terreiro, faz uma benzimento, uma consagração, ou oferece a criança a alguma entidade, é certo? De forma bem aberta, eu vou falar com vocês lá no seminário de libertação e batalha espiritual no dia 21, tá? O que tá por trás, qual a entidade que tá por trás, certo? De cada ídolo, vocês sabem do que eu tô falando, né? Cada entidade, o que está por trás, como que se anuncia, certo? Então, as portas principais, num primeiro nível é horóscopo, signo, astrologia, conteúdos de bruxaria, filme, série, livro, ok? Então, muito cuidado com aquilo que você lê, porque os olhos é a janela da alma. Então, tudo que você olha, abre. Então, olhos... Então toma muito cuidado, tá? Esse negócio de, principalmente no TikTok, ensina cristais para você conseguir não sei o quê. Tinha uma época que tinha um negócio do arquétipo do lobo, o arquétipo da sereia. Era um negócio que estava viralizado entre as crianças. Que se a criança colocasse uma foto no celular de uma sereia tal, mística, essa criança se anunciava como arquétipo e ela conseguia tal coisa. E os pré-adolescentes estavam tudo louco com esse negócio dos arquétipos, que é uma coisa maligna. Então, até Satanás lança tendências e nós precisamos tomar muito cuidado. Então, mãe, pai, olha o que o teu filho, a tua filha tá vendo. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Existe algo chamado infantil, certo? Existe isso. E isso vem desencadeando por portais abertos dentro da vida dessa criança, dentro da casa dessa criança, e essa criança desde cedo. E eu tô falando de meses, que começa a manipular lá. E é horrível. Já peguei casos de 2 anos, 3 anos. Você tem noção do que é isso? Mães desesperadas já chegaram a mim. Pastor, eu não sei o que fazer mais. Pastor, eu não sei o que fazer porque abriu um portal. Ou vem de alguma maldição hereditária também. Pode ser, tá? Gente, tem palavras que eu não posso falar aqui. Certo? Por isso que a live de hoje tem que ser falada, tem que ser tirada. Porque senão eu levo um bloco, certo? Eu não quero perder a conta do Instagram. Tá repreendido em nome de Jesus. Por exemplo, esse negócio que o universo conspira, bater madeira, mal olhado, esse tipo de coisa vem dessa parte mística, certo? Trevo de 4 folhas, isso e aquilo. Então vem uma contaminação mental, vem uma contaminação visual, vem uma contaminação auditiva. Então... eu quero que... benzedeira ligada ao ocultismo, mas é lógico que é, meu querido. Querido, deixa eu te falar uma coisa pra você. Benzedeira, trabalha com... vai ver quem que tá com a benzedeira. Ou é um Zé,
um preto velho, ou é uma pombagira, é um Zé Pilintra, ou é uma sete saia. O que é isso? São demônios, são linhas de Exu, linhas de caboclos, linhas de pombagira. Vocês vigiam na terra, gente. Amém? Por isso que eu falo, vocês têm e precisam, tá? Vocês têm e precisam ter conhecimento para que vocês venham vigiar e falar, olha filho, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui tá proibido aqui dentro de casa. Amém? Tem músicas que abrem legalidade direta para invocar demônios dentro da casa. Tem músicas que são obra, ou seja, são condutores emocional para o reino das trevas. Mas tem músicas que invocam o demônio dentro da sua casa. Então você tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Agora, vamos para um segundo nível. Esse segundo nível já é, por exemplo, algo que eu fiz. Eu confesso para vocês que eu fiz quando fiz o meu encontro com Deus. Eu tive que confessar, quebrar. Quem na escola fez a brincadeira do compasso, tábua, aquela tábua de Ouija? Não tem aquela tábua de Ouija? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o abecedário, sim, não. E na escola fazia tábua de Ouija desenhada. E tem pessoas que jogou essa tábua, Charlie, compasso, invocar espíritos. Quem já brincou, dá descarga 3 vezes no banheiro e chama a mulher de não sei o que, a loira do não sei na onde, a loira do facão, a loira da BR de não sei quando. Então são demônios, é invocar demônios, tá? Invocação de demônios. Então, quando talvez adolescente ou pré-adolescente ou até na época da adolescência, isso aí acontece muito. Então, vamos para o nível mais adulto. O adulto hoje, meio desesperado, vai para esse negócio de ler a aura, fazer reiki, constelação familiar, tudo coisa do maligno, queridos. As de baixo, que é um negócio que faz na cabeça, abrindo portais, abrindo legalidade, jogos, videogames, queridos, todo jogo, RPG, Roblox, tem um monte de jogo que chega a um nível, a criança começa a ficar possuída porque a criança tem que começar a fazer os pactos, a criança tem que começar a falar e a declarar coisas. E o pai, passar de fase tem que concordar às vezes. Para passar de fase tem que concordar. E aí você não entende porque teu filho tá rebelde, porque isso, aquilo outro, porque teu filho tá se cortando, porque teu filho tá isso, tá aquilo. Então são portas do ocultismo, tá? Então você vai falar, filho, começa a orar e declarar que você não aceita. Queridos, primeira coisa, o jogo, ele alicia ao vício. Uma vez que o demônio do vício, ele vem possuir o teu filho não vai ter vício só do jogo. Daqui a pouco ele vai Daqui a pouco ele vai para a área da perversidade sexual. Daqui a pouco ele vai ter vício em outras coisas. Tá? Lá no nosso seminário de libertação em batalha espiritual, eu vou expor tudo que abre legalidade, porque, gente, é uma lista imensa, é muita coisa, tá? Ho'oponopono também, certo? Ok? Então vamos aqui, gente. Banhos de ervas, simpatias que são ensinadas nessas revistinhas, tudo isso aí, tudo essas coisas. Simpatia para amarrar o namorado, simpatia para isso. Tudo isso abre legalidade. E às vezes você não sabe. Às vezes fala, não, mas eu nunca mexi com bruxaria, nunca mexi com feitiço. Mas você fez a simpatia que a sua avó ensinou de colocar o nome no ovo, enterrar na terra. É bruxaria, é feitiçaria, é místico isso aí. Mas eu nunca fiz. Mas você já fez isso lá na terra porque a sua avó te ensinou. Quando a criança nascia tinha que fazer isso e beber uma cachaça e falar não sei o quê. Tudo isso, queridos. Então, independente, você precisa declarar. Eu me arrependo. Então, esse seminário que eu vou fazer no dia 21, vocês vão receber uma apostila para vocês aprenderem a ministrar, mas eu vou deixar ali também uma rema para quem, rema é uma palavra, né? Para quem deseja se libertar daquilo. Então, por exemplo, você que sente que está amarrado em alguma área do ocultismo, repita essa oração em voz alta 3 vezes e você vai declarar rompendo, se desligando, quebrando. Então, é algo poderoso que você vai estar fazendo. Amém? Então, hoje, depois da live, nós vamos estar abrindo as inscrições para o maior e melhor seminário de libertação em batalha espiritual. Então, lá a gente vai expor todas essas coisas. Então, por exemplo, dentro da ordem da maçonaria, o que acontece?
nos primeiros níveis, são coisas leves. Ou seja, são filosóficas. Ou seja, vai dilubriando, vai enganando ali. Só que aí vai chegando tal nível. Agora você precisa fazer um acordo. Aí daqui a pouco é um pacto. Daqui a pouco é uma coisa e a outra. E vocês vão começar a ver que Satanás, ele não brinca de ser diabo. Porque na autarquia da maçonaria, eles fazem coisas horrendas e eu vou estar trazendo para você lá no seminário. Aqui eu não posso falar de jeito nenhum, para não ser perseguida, tá? Que a gente tem que também ter zelo e ter prudência e ter ética também, certo? Então, essas coisas vão criando vínculos espirituais, essas coisas vão criando amarraduras e a pessoa vai entrando debaixo de uma cegueira. Então, aí vem as outras práticas ritualísticas, simpatias, as pessoas vão fazendo simpatias, vão buscando, eu vou fazer um trabalho para abrir o meu caminho, vou lá na Umbanda, vou lá na Quimbanda, vou lá no Candomblé, vou lá nessa bruxa tal, nessa mulher que faz as coisas, certo? Então aí a pessoa vai indo, a pessoa vai fazendo pacto, aí a pessoa vicia nesses lugares, aí a vida dessa pessoa começa a ser direcionada por essas coisas. A parte as pessoas que começam ao quê? A serem introduzidas, certo? A serem introduzidas dentro desse local. E aí a pessoa começa a usar amuleto, começa a usar um monte de coisas que também abre legalidade. Lá no seminário eu vou trazer para vocês, por exemplo, queridos, trevo de 4 folhas abre legalidade, olho grego, mão de Fátima, aquelas fitinhas do Bonfim, certo? Todas essas coisas são coisas místicas, pagãs, porque você acredita que aquilo ali te defende, e a única coisa que te defende é o sangue poderoso de Jesus Cristo Nazareno. Uma fita, um elemento, um símbolo não te defende de nada. Isso é místico, isso é porta aberta. Quantas vezes, eu lembro muito marcante, uma vez nós estávamos fazendo um culto, e aí teve uma libertação, enquanto a pastora Maria Leite não tirou uma gargantilha com um símbolo pagão, o demônio não saiu, porque o demônio estava atrelado àquele negócio. Certo? Filtro dos sonhos não só abre uma legalidade, o filtro dos sonhos impede você de ter sonhos proféticos e faz com que você venha ter sonhos malignos. É simples assim. Filtro dos sonhos é sobre isso, tá? Então, práticas ritualísticas é uma das coisas que as pessoas começam a fazer. Esse negócio de xamanismo, rituais, isso, aquilo, outro. Então, muitas vezes não está tão presente na sua vida, mas esteve presente lá na vida lá na linhagem da mãe, na linhagem do pai, você precisa rejeitar, porque esses demônios que estiveram lá, no teu avô, na tua avó, eles vão querer estar ali, certo? Olha, a pastora Maria Leite, não foi, pastora? Foi muito forte, queridos, isso daí. Foi muito forte, muito forte. E aí, por que você precisa entender o mínimo? E o mínimo é esse símbolo aqui, ó, abre legalidade, ó. E esse aqui, e outra, queridos, eu vou cantar pedra aqui para você. Terminando a libertação, você precisa pedir para que Deus recolha todo o sangue que foi derramado através das tatuagens para o reino das trevas. Tem que pedir para Deus fechar os portais. Quantos de vocês estavam na oração da madrugada e falaram, apóstolo, quando a senhora estava orando pelas tatuagens, fechar o portal, minha tatuagem queimou, pinicou, eu senti algo assim forte, porque muitas tatuagens, e a maioria delas são tatuagens com símbolos. E aí, o que o diabo... o mínimo para um ritual é o quê? Para abrir um portal é o quê? Sangue e o sigilo. Aí você fez uma marca ali no seu corpo porque você achou bonita, mas você não sabe que aquilo ali é um sigilo demoníaco para o fulano de tal, para Beltrano de tal. Eu estou falando da entidade, né? Tá? Certo? Então, queridos, todas essas coisas, yang, gente, sai disso daí. Misericórdia, exatamente, Jess, é o Apolo e Lilith, isso daí, gente, vocês vigiam na terra, então vocês têm que ter o mínimo de conhecimento. Aí não sabe por que a vida tá travada, não sabe, tá tentando se conciliar em Deus, viver em Deus, mas tá cheio de amarra, tem que ser quebrada. E eu preciso dizer uma coisa, você precisa renunciar ao ocultismo, você precisa dizer, eu rejeito, em nome de Jesus da minha vida, todo envolvimento que eu tive com o ocultismo. Eu rejeito e renuncio agora toda a maldição do ocultismo. Eu rejeito e renuncio agora toda a prática que eu fiz. Eu peço perdão. Então, você precisa quebrar isso daí, tá? Vamos aqui. Ocultismo através de consagrações. Então, por exemplo, quando você nasceu, sua mãe apresentou você na Umbanda.
Talvez sua mãe apresentou você a alguma entidade. Sua mãe deu você o nome de uma entidade porque ela era devota ou ela era do terreiro e depois que ela se converteu. E aí você não sabe porque sua vida é um tormento. Mas precisa o quê? Quebrar essa consagração. Por quê? Você está oferecendo aquela criança. Queridos, por isso que eu falo para você. Vou contar um testemunho para você. Testemunho de uma ex-bruxa. Ela nasceu com muita dificuldade. Ela não nasceu bruxa, né? Ela nasceu uma criança numa família muito deturpada e ela nasceu, o umbigo dela não fechava. O umbigo dela não fechava de jeito nenhum. Ela nasceu com asma, nasceu muito doente. E aí, naquele tempo, uma tia era crente e pediu para levar ela para ser apresentada na igreja, porque a partir do momento que ela fosse apresentada na igreja, aqueles demônios iam parar de perturbar aquela criança. E aí, naquele momento, os pais levaram, ela foi apresentada, acho que foi até a tia que levou, e aí nunca mais os demônios perturbaram ela dentro da infância, ali naquele momento, e aí fechou o umbiguinho dela. Então, um espírito de enfermidade atormentava aquela criança. Muito, 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 muito. Então, o fato dela ter sido apresentada. E o que é a apresentação na igreja? É você consagrar o Senhor Jesus. Então, quando você consagra ao Senhor Jesus, aquela criança, ela passa a ter um dono. Porque você consagrou, falou, Senhor, eu estou oferecendo. Então, queridos, tem gente que fala assim, mas eu vou consagrar os meus animais, eu vou consagrar a minha casa. Você consagra tudo ao Senhor Jesus. Queridos, eu consagrei a Shekinah e o Shalom, que são meus cachorros, ao Senhor Jesus. Porque se eu não oferecer eles ao Senhor Jesus, o diabo pode usar o corpo deles para vir vigiar a minha casa, para entrar dentro deles. Satanás pode, os demônios precisam de um corpo para ver o mundo espiritual. Então os demônios podem entrar sim dentro dos animais, eu provo isso na Bíblia para você, porque os demônios entraram dentro dos porcos e se atiraram no precipício. Aí você não quer consagrar o seu animalzinho de estimação? Às vezes, olha, eu sei de histórias de um demônio, eu sei de uma história de um demônio que entrou dentro de um gato para atormentar um casal. O casal era, pensa, um casal benção. E aí esse homem, ele viajava. E aí ele viajava, passava uns dias fora e ele amava aquele gato. Aí falava, mulher, cuida do meu gato, compra ração pro meu gato. E aí o demônio entrou dentro do gato porque uma mulher que invejava, uma bruxa ali que invejava aquele casal, que ficava incomodada com a felicidade daquele casal. E aí aquela bruxa pegou e falou assim, quer saber, eu vou destruir. Não tinha, só que não tinha brecha no casamento, só que tinha o gato. E o gato, ele estava vulnerável. Então a mulher fez um ritual pro demônio entrar dentro do gato. Então quando o marido viajava, o demônio fazia o gato entrar no mato, encher de espinho, ficar magro, ficar sem comer. Aí quando o marido ia voltando, o gato voltava. Mulher, você não cuidou do meu gato, falei pra você, deixei dinheiro pra comprar ração, o gato tá aí, ó. O gato tá aí todo estrupiado, o que aconteceu? E aí eles começaram a brigar, E eles começaram a brigar. E eles entraram debaixo de uma cegueira espiritual, porque aí quando abriu a legalidade da briga, o demônio entrou com força. E ali eles tinham decidido, falaram lá na igreja que eles iam separar. Aí o obreiro, cheio de discernimento espiritual, falou, não, tá bom, vocês vão separar, mas antes eu vou lá na casa de vocês fazer um aconselhamento. E aí o obreiro chega ali, nossa, eu tô toda arrepiada falando isso. O obreiro chega ali e fala, vocês tá bom, não tem jeito, conversou com ele, não tem jeito, nós vamos separar. Ah tá, mas antes de separar, eu quero fazer uma oração. E o gato tava ali perto, ele começou a fazer a oração e ele falou assim, em nome de Jesus, todo espírito de bruxaria, todo espírito de encantamento, sai desse casamento agora em nome de Jesus. Quando ele começou a falar isso, o gato deu um urro, bem forte assim, um urro feio, e caiu duro no chão morto, porque o demônio, na hora que saiu do gato, e ali o casal falou, o que está acontecendo? Eles estavam debaixo de um encantamento. Naquele momento eles falaram assim, o que está acontecendo? Aí o obreiro explicou, é como se eles tivessem despertado de um sonho, e aí eles se abraçaram, se perdoaram, entenderam o que estava acontecendo. O gato morreu, tá? O gato morreu, e ali eles entenderam que entrou o quê? Uma obra de encantamento. Essa história, queridos, é verídica, é um testemunho, tá? Então, por isso que eu falo, o que eu vou trazer hoje na live para vocês é para vocês cuidar principalmente disso. Uma das coisas, pelos locais aonde mais as bruxas entram, é em espelho.
Espelho. Bruxas são projecionistas astral. Espelho é um portal. O espelho reflete outro lugar, outra sala, outra cozinha. Quando você olha dentro do espelho, você não vê outro ambiente? Você consagrou esse físico aqui, mas aquele que se apresenta ali. Então, por isso que nós devemos consagrar todos os espelhos. Eu tenho testemunhos. Gente, faz 24/7, oração todo dia, espelho dentro de casa quebrando. Por quê? Porque o demônio não aguentou, ele teve que sair e o espelho quebrou. Então eu vou trazer coisas para você hoje na live, tá? Não vou poder deixar gravada, porque você precisa se posicionar. E como que se posiciona? Pega um olhinho na mão, em nome de Jesus, eu consagro esse espelho agora e declaro que todo demônio que pode estar aí dentro, ou qualquer legalidade aberta, fecha em nome de Jesus. Sela esse espelho com fogo. Esse espelho não tem nenhum objetivo a não ser refletir refletir a imagem. Ele não tem nenhum outro objetivo no mundo espiritual. Eu fecho todo o portal, toda a legalidade. Amém? A gente tem um testemunho da Jéssica, que foi uma ex-bruxa, que eu fiz a libertação dela. Eu fiz a libertação da Jéssica. O demônio quase matou ela no dia da libertação, porque o demônio achava que tinha a posse dela. E a Jéssica conta no testemunho. Ela contou, né, lá na escola de libertadores. As bruxas, quando entram no mundo espiritual em projeção astral, elas entram num corredor cheio de espelho e elas começam a espiar a casa das pessoas através desse espelho. Mas a casa do crente elas não conseguem ver porque não tem o espelho da casa do crente. Não tem o espelho da casa daquela pessoa que está posicionada em Cristo. Elas não conseguem entrar. Vou só contar aqui uma coisa para vocês. Eu não sei se melhor contar na live. Essa aqui eu vou deixar... Essa aqui eu vou deixar aberta. Mas eu só sei de uma coisa, queridos. As bruxas fazem coisas terríveis, tá? Fazem coisas terríveis. Terríveis, 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 terríveis. Amém? Não, eu não vou falar, é pesado, tá? E a casa do cristão, ela tem uma luz, certo? Ela tem uma luz. A casa do cristão, ela tem uma luz que brilha no mundo espiritual de noite, tá? E aí, as bruxas lá do Haiti, da República Dominicana, quando elas estão aprendendo a voar, bruxa voa, tá? Principalmente as haitianas, as da República Dominicana, as daquele local. É onde tem a bruxaria mais pesada. Então, quando elas estão aprendendo a voar, as avós, as mães falam assim, olha, você vai voar, mas você vai tomar cuidado com a luz, a luzinha que você vê na casa de algumas pessoas. Essa luz que você vê na casa de algumas pessoas, você não pode chegar perto dessa luz, porque essa luz, se essa luz tocar em você, você nunca mais vai voar. Essa luz é a casa dos crentes, você não pode chegar perto dessa luz, porque se essa luz tocar em você, você não voa mais. Você perde o poder, você não consegue mais. Então, quando elas estão sendo iniciadas, as ancestrais, ou seja, as avós, as matriarcas que já estão fazendo aquilo ali, elas falam, você não pode mais voar se você tocar na casa que tem essa luz. E quem é a casa que tem essa luz, querido? A casa que tem essa luz, é a casa do cristão que está guardado pelo sangue de Jesus. Nessa casa que tem essa luz, vocês não entram, vocês não chegam perto, é uma senha que vocês não podem entrar. E uma vai passando para a outra e vai ensinando aquilo ali. Então, queridos, é esse tipo de coisa que eu vou trazer na live de hoje, certo? Então, sim, tem coisas terríveis que eu vou estar falando para você no dia de hoje, para vocês o quê? Blindar seu filho, ungir seu filho. Seu filho começou a ser arranhado, começou a ter roxo no corpo, você pode saber. Tem bruxas tocando no seu filho. Tem bruxos tocando no seu filho, você vai repreender, vai ungir sua casa em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, tem vários níveis do ocultismo a qual as pessoas vão se infiltrando, né? Então, tem gente que começa ali como cambono, começa trabalhando como, né? Vai visitando o terreiro, aí começa a ser iniciado, e aí vai pra bruxaria. Tem gente que começa com coisas mais leves, vai pro espiritismo, depois do espiritismo vai já para algo mais profundo, certo? E aí, queridos, a bruxaria, tem a bruxaria que ela é mais filosófica, é a iniciação, aí daqui a pouco vem o quê? Rituais, e vai indo, e vai indo, e vai indo, vai indo, vai indo, e essa pessoa vai fazendo o quê? Os acordos, os pactos. Pacto com as entidades, pacto por fama, pacto por, né? Então tem pacto de pessoas famosas que querem
esse despojo da fama, de tudo isso. E tem as pessoas que são bruxos, feiticeiros, satanistas, magos, que vão fazendo, vão iniciando e vão se aprofundando, certo? Ok? E em todos esses rituais e essas coisas, eles vão ficando cada dia mais cegos, cada dia mais, e vão odiando cada dia mais os crentes. E você vai perceber em todo o testemunho, tanto no testemunho de um ex-satanista, de um ex-bruxo, que eles são ensinados tem gente que está passando mal aqui. Se você estiver passando mal aqui, pode ser porque existe algum vínculo de ocultismo forte. Então, quando nós começamos a apresentar, eu declaro que seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, todo vínculo de ocultismo da sua vida com as trevas, em nome de Jesus. Toda manipulação de Satanás que seja quebrada agora, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Então, queridos, o diabo ele é enganador. E como que se liberta das raízes do ocultismo? Primeiro você tem que reconhecer, se arrepender. Mas como que você se arrepende de algo que você não sabe que abriu legalidade? Por isso que é importante nós termos o conhecimento. Então não deixa de se inscrever para esse seminário que vai ser no dia 21. Vou abrir as inscrições hoje de noite, depois da live. Porque no seminário eu trago para você o que abre legalidade, o que pode ser um objeto, um altar dentro da tua casa, todas as coisas, todas as práticas, né? A gente tem constelação familiar, ocultismo, todas essas coisas, as de Bás, ocultismo, muita coisa que você fala assim, mas hoje a psicologia está usando ocultismo, tem a psicologia usando constelação familiar. Em si, queridos, a área da psicologia é uma bênção. Eu estou falando que a psicologia tem colocado coisas místicas dentro, tá? Então tem que se arrepender, tem que falar, nossa, eu fiz isso, realmente eu estive nisso. Renunciar verbalmente, conscientemente, tudo aquilo que você fez, se foi introduzido, quebrar a legalidade através do sangue de Jesus. O que é legalidade? É aquilo que estava aberto. A legalidade é você parar. Por exemplo, você lia horóscopo, aí entendeu que horóscopo abre legalidade, então você tem que parar, então você tem que fechar a legalidade, amém? E rejeitar todo o demônio que entrou através dessa manobra de Satanás na sua vida, amém? E expulsar, falar, eu rejeito todo o demônio que está sobre a minha vida, que está sobre a minha casa, amém? Glória a Jesus. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, não deixa espelho na frente da tua cama, tá? O apóstolo sabe. Estou fazendo um móveis planejado ali, na frente do meu quarto, e aí no design tinha um espelho. Eu pedi para tirar. Porque eu conheço o mundo espiritual. A minha casa é uma casa consagrada, ungida pelo Senhor. Mas eu não brinco, queridos. Eu não brinco. Num dia que você viaja, fica 2 semanas fora, aí você deixa a sua funcionária indo lá, e aí vem alguém, talvez venha um parente que cuida da tua casa para você. Você não sabe o que essa pessoa abriu, você não sabe o que essa pessoa assistiu, você não sabe o que essa pessoa fez. Por isso que eu falo, a casa mais consagrada, ela precisa ser vigiada, porque você não sabe quem ficou na casa, você não sabe quem, talvez, olha só, a pessoa que tá ali, você ficou escandalizado, você vai ficar escandalizada na live de hoje, às 7h30. Por isso que é importante nós conhecermos o mundo espiritual, tá? É importante nós conhecermos, entendermos o mundo espiritual. E eu estou falando aqui para vocês, queridos, coisas, eu como libertadora, por exemplo, uma das coisas que eu falava assim, não pode, gente, demônio dentro do espelho. E aí quando eu comecei a ministrar a libertação e a escutar as pessoas, os testemunhos, então, apóstolo, e aí, todo dia, 3 horas da manhã, saía um demônio de dentro do espelho, sentava ali na poltrona e me enforcava. Eu falava, o quê? E aí quando foi uma missionária dentro da minha casa, orou. A hora que eu fui levar a missionária embora, essa é o testemunho da pastora Ellen, do nosso ministério. Fui levar a missionária embora, a missionária teve a revelação, falou, tem um demônio. Todo dia, 3 horas da manhã, ele sai de dentro do espelho, ele vem, te enforca, te sufoca. E eu vou quebrar agora. A missionária começou a quebrar. Aí ela foi levar a missionária embora. Quando ela chegou em casa, o espelho estava estraçalhado no chão. Porque o demônio, além de sair, o portal foi rompido em nome de Jesus. Então, o que você tem que fazer? Consagrar sua casa. Eu fecho agora todo o portal que foi aberto através de livros. Senhor, tem algum livro aqui na minha casa que abre legalidade? Me mostra que eu vou jogar fora. Senhor, eu quebro agora toda a legalidade pelos espelhos, toda a legalidade
por qualquer objeto. Tem algum objeto que abre legalidade? Eu quebro agora em nome de Jesus. Jesus me mostra. Então, queridos, vocês precisam vigiar, saber o que abre, o que não abre. Porque senão você está sempre se envolvendo com misticismo e sem saber. Porque o demônio, Satanás, ele domina sobre esse mundo hoje. Então ele traz coisas de uma forma muito sutil, mistura coisas de Deus com as coisas dele para parecer que aquilo é de Deus, para quando você menos espera, você tá ali, introduzido ali, mergulhado ali. Então você vai vigiar, amém? Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês, os níveis de ocultismo, desde o menor ao maior. Eu espero você hoje na nossa live às 7h30, coloca no seu despertador. Eu não vou deixar essa live salva, porque não dá. No Instagram, posta, só confirma com o pessoal. Gente, a live é aqui no Instagram, tá? Nesse aqui, larissargolo.global. A live é aqui, 7h30 em ponto, é 1 hora de live. Depois da nossa live eu vou abrir as inscrições para o seminário. Por que eu não vou deixar salva? Para que nenhum louco por aí pegue essa live, faça cortes e venha trazer retaliação sobre a minha vida. Porque o que eu vou trazer para você é algo muito profundo e pesado, né? Sobre o que elas fazem, como se posicionar. Então eu vou dar arma de guerra para você, mas para dar arma de guerra eu preciso revelar qual que é a atuação hoje no mundo das trevas, das bruxas, o que elas fazem, como que elas entram, se infiltram dentro de uma igreja, o que elas precisam para entrar, muitas vezes, dentro de uma casa, certo? Então eu já estou avisando, não vai ficar salva, porque se eu deixar salva, vai vir alguém, vai fazer um corte, ou vai vir, enfim. É pesado, tá? Então, é hoje de noite, queridos, 7h30 da noite. Hoje à noite, terça-feira, 10 de março, às 19h30. Aqui no meu Instagram, aberto para todos, acessível a todos, amém? Um beijo no seu coração. Um tempo extraordinário no dia de hoje, profético. E eu já profetizo, todos vocês que vão assistir a live já estão selados pelo sangue de Jesus. Eu já orei pela sua vida, pela minha. E por tudo aquilo que nós vamos expor no mundo espiritual. Amém? Glória a Jesus. Um dia abençoado, um dia poderoso. Beijo, amo vocês.